Olá meus queridos irmãos deste canal, eu me chamo Wellington Lucena, tenho 34 anos e vou relatar o meu testemunho de como Deus me tirou da homossexualidade. Será apresentado a vocês uma série de 3 vídeos onde irei relatar as minhas experiências com Deus. Este primeiro vídeo, falarei sobre a minha conversão ocorrida em 2009. O segundo vídeo, irei relatar o período em que fiquei desviado durante 5 anos longe do Senhor. Quando voltei ao mundo, tive forte envolvimento com a astrologia e vivenciei os perigos de um relacionamento homossexual, onde recebi livramentos por parte de Jesus. No terceiro vídeo, irei relatar sobre a minha reconciliação com Cristo e as novas capacitações e dons espirituais que o Espírito Santo me concedeu. Muitas coisas que irei relatar, obtive revelações pelo Espírito Santo muito tempo depois. Algumas informações sobre a minha vida não vieram de forma instantânea, porque Deus sabe o tempo de todas as coisas e para tudo há um propósito. Acredito que tive que alcançar um amadurecimento espiritual, para entender o processo em que Deus permitiu eu chegar hoje, com conhecimento e experiências fascinantes do mundo espiritual. Atualmente, sou intercessor e adquiri muita autoridade no mundo espiritual na luta contra os demônios. Tenho chamado no Ministério de Libertação, onde guerreio contra os demônios na própria oração que realizo. Sou muito grato a Deus porque nas 2 vezes que estive no mundo, o Senhor me alcançou pelo seu amor. O que eu quero dizer é que eu não fui servir a Jesus pela dor, mas sim pelo amor. Já fui diácono da Igreja Assembleia de Deus em minha cidade, Pedra Azul, Minas Gerais, mas hoje congrego em outro ministério, e moro em outra cidade que não é a mesma onde nasci. Vou relatar um pouco sobre a minha cidade natal, Pedra Azul, que está situada no Vale do Jequitinhonha. É uma cidade onde as pessoas são muito incrédulas. Por lá, habitam aproximadamente 26 mil habitantes. É uma região pobre na economia, mas rica em cultura. Peço aos irmãos que orem por esta cidade, para que Deus possa salvar muitas vidas neste lugar. Há poucos cristãos na cidade, e o lugar é muito oprimido. O índice de depressão e suicídio é muito alto, e muitas vidas perecem. É comum ouvir que pessoas foram mortas enforcadas. Vou falar a vocês sobre o meu testemunho, de como o Senhor Jesus Cristo me salvou e me tirou deste mundo maligno, de um mundo atormentado por espíritos do inferno, onde as pessoas ultrapassam os limites do bem e praticam as maiores atrocidades possíveis. Meus queridos irmãos, convido a vocês a acompanharem o meu testemunho. Quero mostrar a vocês que o Senhor Jesus Cristo pode libertar todas as amarras infernais, e pode destruir todas as armadilhas das trevas. Ele pode quebrar os cativeiros. Ele pode fazer de você uma nova criatura. Convido a vocês que possam acompanhar esse testemunho, e que o Senhor Jesus possa entrar em seus corações. Ó meus amados, não duvidem dos milagres de Deus. Quando o Senhor Jesus quer fazer algo na vida de alguém, Ele não mede esforços. Ele vai e utiliza de qualquer artifício para resgatar um servo teu, e fazer com que ele possa executar a sua obra. Acompanhe comigo a trajetória de minha vida, e você vai saber desde o início como eu mergulhei no mundo do pecado e consegui sair da homossexualidade. Porque o Senhor Jesus ele é assim. A palavra nos diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são. Tudo começou na minha infância. Eu posso dizer a vocês que a minha infância foi maravilhosa. Eu fui uma criança que desde o meu nascimento obtive tudo de bom por parte dos meus pais. Sou filho caçula dentre 5 irmãos, e eu nasci em 1986 no dia 28 de outubro. Posso dizer que tudo na vida tem um começo, e a minha infância tudo começou por lá. A minha mãe, quando esteve grávida de mim, ela desejava ter uma filha pelo fato de ela ter tido vários filhos homens. Então através disso, já se criou uma maldição. A palavra nos diz que há maldições. A maldição se torna um perigo quando adentra na vida de uma pessoa. Em muitas fotos da minha infância, dá para perceber que a minha mãe me vestia com roupas de mulheres. Até bolo rosa em um aniversário ela enfeitou para mim. Bolo com velas cor-de-rosa e leques de enfeite. Por essas coisas, foi aberta uma brecha no mundo espiritual para a atuação dos demônios. O mundo espiritual interfere diretamente na vida das pessoas, para que ocorra alguma coisa, para que aconteça algo na vida de alguém, seja qualquer adversidade. Tenho certeza que primeiro houve uma legalidade no mundo espiritual, e nós sabemos que no mundo espiritual, através da palavra de Deus, há uma luta constante entre os principados, potestades e hostes espirituais da maldade contra o povo de Deus.
Os demônios oprimem a vida das pessoas e as escravizam quando elas abrem uma brecha, ou seja, pecam incessantemente. Os demônios odeiam os filhos de Deus. Satanás sabe que tem pouco tempo, e está destruindo muitas vidas neste momento. O reino das trevas é cuidadosamente organizado, e os demônios armam ciladas para as pessoas. Desde a minha infância, certas atitudes erradas propiciaram no meu comportamento no futuro. Por algumas fotos que tenho, minha mãe me levava em bares vestido de índio, porém, com roupas tendencialmente femininas. Em outra foto estava com um vestido. Em outra foto estava com uma tiara na cabeça. Diante do contexto narrado, vocês podem imaginar que a minha infância não foi fácil. Eu passei por muitas humilhações, principalmente com a minha família. Os meus irmãos, desde pequenos, zombavam de mim e me criticavam pelo meu jeito. Fui muito humilhado por familiares, amigos e vizinhos. Na escola também foi o mesmo tormento. Durante anos fui crescendo num ambiente amargurado e de muita hostilidade. As pessoas zombavam da minha cara, os colegas de escola, os vizinhos na rua, todos apontavam contra mim, e eu na minha inocência não entendi o que estava acontecendo. Aos 7 anos de idade, tive a minha primeira experiência homossexual com um vizinho e amigo de infância. Ele tinha a mesma idade que eu. A partir daí, Satanás começou a trabalhar na minha vida. Certa vez, eu brincava num estábulo perto de casa sozinho. De repente, apareceu um rapaz aparentemente com 18 anos e me trancou com ele em um recinto. Por pouco ele não me estuprou. Eu consegui convencê-lo a lhe dar dinheiro para eu não praticar sexo com ele. Eu era uma criança, e ele um jovem adulto. Deus me deu livramento de uma situação muito vexatória. Temos que ser vigilantes. Satanás aproveita qualquer ocasião para se infiltrar e nos levar à destruição. Aos 10 anos de idade a minha mãe faleceu. Ela foi vítima de câncer no útero. A minha mãe era desleixada com a saúde. Apesar de ser uma mulher muito bonita e vaidosa, não realizava exames ginecológicos preventivos. Sobre minha mãe, o que eu lembro é que não tínhamos uma relação muito boa. Ela era católica, tinha muitas imagens de um altar no quarto dela. Era idólatra e simpatizante do espiritismo. Fui uma criança muito rebelde. Apesar de ter uma boa educação, o meu pai era muito omisso mesmo tendo o coração muito bom. Ele nunca me bateu. A minha mãe ao contrário me espancava muito. Eu não levava surras como um corretivo para a disciplina. Eu sentia que ela descontava em mim através da violência das surras, uma frustração e espécie de ódio pelo meu nascimento. Foi revelado após a minha conversão que quando eu era criança, a minha mãe me levou a um centro de umbanda e me deu balas de Cosme e Damião para comer. Por isso eu tinha um comportamento rebelde. Irei relatar no segundo vídeo algo grave que descobri sobre a minha mãe, de que eu era filho bastardo, fruto de um relacionamento extraconjugal onde ela traiu o meu pai, o homem que me registrou. Esses fatos serão revelados no segundo vídeo, pois interferiram para que Satanás encontrasse brechas para atuar em minha vida. Depois daquela experiência que tive com o meu amigo, eu percebi que começou a acontecer algumas coisas erradas comigo. Eu tinha dúvidas em relação a quem gostar. Eu sentia desejos por mulheres, mas também sentia desejos por homens. Houve um momento que eu namorei com mulheres. Namorei com uma garota na minha pré-adolescência. Foi minha primeira namorada. Nos apaixonamos, mas infelizmente aconteceu algo que eu fiquei totalmente arrasado. Houve uma traição da parte dela e eu fiquei emocionalmente instável, totalmente deprimido. Com a morte da minha mãe, a minha família se desestruturou. Havia muitas brigas na minha casa. Os meus irmãos me atormentavam cada vez mais com piadas, zombarias e preconceito. Muitas palavras de maldição foram lançadas sobre minha vida por eles. O aconchego e a paz no lar já não existiam mais. A partir de então, tomei uma decisão. Após 4 anos de luta e brigas frequentes dentro de uma casa, eu tomei a decisão de ir embora. Fui morar em Belo Horizonte. Larguei tudo, os meus vínculos que haviam na cidade. Somente não larguei a escola, porque eu sempre gostei de estudar. Foi uma área a qual eu investi profundamente. Sou muito grato a Deus pela inteligência que Ele me deu. Aos 15 anos eu fui embora para Belo Horizonte, e foi lá que acabei me afundando de vez na homossexualidade. Eu posso dizer que quando cheguei em Belo Horizonte, a famosa BH, no início do ano de 2003 não foi fácil. Eu priorizei os meus estudos, pois afinal, foi esse o objetivo primordial de eu ter ido morar na capital mineira. Morei lá durante 3 anos, e usufrui bastante no que eu pude perceber que havia de melhor para mim por lá. Frequentei cursos, pré-vestibulares, estudei bastante e aproveitei todas as oportunidades. Porém a Bíblia nos diz que as más companhias corrompem os bons costumes.
E foi o que aconteceu comigo. Eu tive os meus momentos bons em Belo Horizonte, mas eu tive também os meus momentos ruins. Acabei fazendo amizades inconvenientes, amizades que não trouxeram nada de nenhum valor, ao contrário, me levaram para o fundo do poço. E uma dessas pessoas ao qual eu conheci em Belo Horizonte que fez com que eu me afundasse, me envolvesse com o ocultismo e que minha vida fosse virada ao avesso. Vocês vão saber agora. Além dele, fiz amizades com outros gays, lésbicas e travestis. Em um determinado momento, eu acabei fazendo amizade com um homossexual depravado. Não cabe dizer o nome da pessoa. Inclusive eu soube muito tempo depois que ele morreu. Na época ele chegou a mim, aproximou-se e veio com uma conversa que eu tinha um jeito afeminado, que eu deveria ficar com homens e com persuasão. Me convenceu a ter relações com um amigo dele. Fui convencido por um gay a ter relações com outro homem. O diabo preparou um laço porque o rapaz era muito bonito, boa pinta, um rapaz bem apresentável. E essas confusões que haviam na minha mente, essa crise de identidade e alguns conflitos que eu sofria me deixavam com dúvidas. Eu acabei me envolvendo com um amigo desse homossexual que também era homossexual. Era uma pessoa boa, porém eu com 15 anos. Um rapaz que não tinha malícia e estava desiludido com aquela menina que namorei na minha cidade. Acabei me envolvendo com esse rapaz. Foi uma experiência horrível. Eu senti o Espírito Santo falando em meu coração. Só que infelizmente, acabei me entregando a essa vida pelo fato de o rapaz ter envolvimento com o ocultismo. O rapaz que me envolvia era pai de santo, e fazia trabalhos de amarração amorosa contra a minha vida. Eu sabia porque na época em que eu me envolvi com ele, eu percebia que estava atormentado por demônios. Poucas pessoas sabiam desse envolvimento e fui adentrando nesse universo, fazendo muitas amizades e conhecendo os termos do mundo LGBT. Engajei em um relacionamento sério com esse rapaz e acabei me assumindo homossexual. Fui frequentando os ambientes e fui percebendo que eu estava cada vez mais afundando. Houve um momento em que minha família soube. Meus próprios conterrâneos que moravam em Belo Horizonte ligaram para os meus familiares e contaram sobre o meu novo estilo de vida. Eu não neguei quando eles entraram em contato comigo. Minha família ficou muito decepcionada. Só me preocupei mesmo com o meu pai, porque era a única pessoa que me ajudava. Tudo que obtive na vida agradeço a Deus e ao meu pai. A educação, a faculdade de administração que fiz tempos depois, os princípios e valores que tive. Até no momento em que morei em Belo Horizonte, quem arcava com os meus estudos era ele. Quem arcava com as despesas da casa também era ele. Meu pai faleceu em maio de 2011. Aceitou a Jesus pouco tempo antes de sua morte. Era uma pessoa maravilhosa. Belo Horizonte foi um lugar onde eu aprendi a viver. Foi lá que me tornei uma pessoa madura. Eu assumi responsabilidades com dívidas, com contas. Tive que me virar em questão de me vestir, de fazer compras, de pagar contas de água, luz, aluguel e fazer comida. Todos esses percalços que a vida oferece para que a pessoa possa sobreviver. Morei durante 3 anos em Belo Horizonte, e voltei para minha cidade natal ao final de 2005. Cheguei em minha cidade todo transformado, bem afeminado, usava maquiagens, mudava o estilo do cabelo para conseguir emprego mas não conseguia. Era dominado pelas trevas, estava envolvido em centros de macumba. Foi um susto para minha família e para a cidade, pois a minha cidade é uma cidade pequena, interiorana. As pessoas têm uma mente fechada. Eu não fui bem aceito em minha cidade. Acabei desafiando todo mundo na época. Foi o momento em que um abismo puxou o outro. Além de eu ter me assumido homossexual numa cidade do interior, acabei me adentrando no espiritismo kardecista e umbandista. Aconteceram coisas sobrenaturais comigo. Eu era atormentado por demônios, por espíritos que eu achava que eram espíritos familiares ou desencarnados, por espíritos que eu pensei que eles queriam ajuda da minha parte. Eu presenciava ações sobrenaturais em minha casa. Enquanto eu dormia, eu sentia as mãos diabólicas atravessando o meu corpo. Eu tinha visões e escutava vozes de espíritos. Frequentei o centro kardecista e de umbanda durante muito tempo. No centro, eles falavam que eu tinha que desenvolver a minha mediunidade. Neste momento, a depressão tomou conta de mim. Os pensamentos de suicídio vieram. Fui percebendo as coisas começando a dar errado. As portas se trancaram e fiquei muito tempo desempregado. O desprezo e o preconceito aumentavam consideravelmente. Muitas pessoas se aproximavam de mim, porém me prejudicavam. Comecei a frequentar muitas festas. Vivi uma vida de devassidão, orgias, muito cigarro e bebidas. Minha família sofria com meu comportamento. O preconceito era grande. Era desprezado pela sociedade. Nos centros de macumba, fiz pactos com pombagiras para obtenção de homens.
Realizava trabalhos para esses demônios em troca de favores, porém fiquei por um longo período atormentado por espíritos malignos que me perturbavam a todo momento. O diabo armava ciladas em que eu me humilhava na prostituição. Não foram poucas as vezes que tive livramentos da parte de Deus de situações de elevado risco. Experimentei drogas, mas o vício que me perseguiu foi o cigarro. Gastava muito dinheiro para a satisfação do vício. Tinha amizades com usuários de drogas e entrei em muitas enrascadas por causa disso. No fim, caí em uma profunda depressão. Quase tentei suicídio por 2 vezes. Estava desempregado e sem crédito na sociedade. Satanás trabalha de todas as formas tentando prender as pessoas ao seu mundo. A Bíblia nos fala que o mundo jaz no maligno. Mas nós que estamos escutando esse testemunho, nós somos de Deus. Nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas têm que enxergar em nós criaturas diferentes, em que o brilho do Espírito Santo possa resplandecer. A promessa é para nós que fomos salvos. Continuando o meu testemunho, eu entrei numa vida de devassidão. Entrei numa vida em que eu me afundava cada vez mais. Pensei que não tinha mais jeito para mim. Quase tentei suicídio. Percebia que estava enfrentando uma luta espiritual muito forte. Até que um dia Deus usou uma serva, uma mulher de Deus, onde eu estava caminhando na rua. Eu me lembro que no dia 15 de maio de 2009, eu estava passeando pela manhã todo travestido de mulher. De repente essa mulher viu a minha situação. Ela me chamou. Nós sentamos ali. Fui evangelizado na rua mesmo num cais de um córrego. Ela começou a pregar a palavra para mim. Eu lembro que ela falou sobre Jó, o servo temente a Deus que honrava ao Senhor nos dízimos e tinha uma família próspera. Falou que Satanás foi até o Senhor e pediu para que tivesse permissão para tirar tudo de Jó para vê-lo sofrer, porque Satanás sabia que Jó era próspero, íntegro, temente a Deus e reto em seus caminhos. E quando aquela mulher começou a pregar para mim aquela palavra, ela me perguntou no final: meu filho, o Espírito Santo está me incomodando para te perguntar algo. Eu perguntei a ela: fale o que é, Dona Elza. Ela continuou: você já aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Eu respondi a ela que não. Ela perguntou se eu podia crer que Jesus mudaria a minha situação. Lá no fundo da minha alma, o Espírito Santo tocava. Eu respondi: eu creio sim. Eu nunca aceitei Jesus. Como é que se aceita Jesus? Então ela fez o apelo. E eu confessei ao Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e oramos juntos. Na oração, pedi para que Deus escrevesse o meu nome no livro da vida. Meus queridos, a partir daquele dia eu comecei a perceber as mudanças que Deus começou a fazer em mim, pois o Espírito Santo havia tocado o meu coração. A primeira coisa que me deu vontade de fazer foi cortar o meu cabelo, que era grande. O diabo trabalhou muito. O inimigo não ficou satisfeito. Ele trabalhou de todas as formas para tentar impedir, mas o Espírito Santo é mais forte. Jesus é mais forte. Eu cortei o meu cabelo. Depois eu mudei as roupas e deixei de lado as calças femininas, botas femininas, sapatos de mulher. Tirei a maquiagem. Mudei completamente o meu jeito de se vestir. Deus foi enviando pessoas cristãs até a mim. O meu círculo de amizades foi renovando. Não precisou eu me afastar das pessoas. As pessoas que eu andava antes começaram a se afastar de mim. Eu pude perceber o trabalhar de Deus na minha vida. Fui convidado para um culto em uma igreja evangélica. Confessei os meus pecados a uma pastora, pois eu sempre fui muito sincero e verdadeiro. Ela me ajudou. Foi à minha casa junto com outros irmãos. Fui muito bem acolhido. Foi feito um trabalho de libertação em minha vida por um longo período. Fiz um ótimo discipulado. Após 4 meses na igreja na presença de Deus, eu senti no meu coração para passar pelo batismo nas águas, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu recebi o batismo no Espírito Santo primeiro que nas águas. Foi uma glória e uma dádiva, para me livrar do pecado e dos desejos homossexuais. Tive que praticar muito jejum e oração. Eu li a palavra de Deus constantemente. Passei por acompanhamento pastoral. A libertação da homossexualidade é lenta e trabalhosa, pois é um caso de possessão demoníaca. É um dos pecados mais difíceis de se libertar. A pessoa que vive nesse pecado tem que querer, lutar e persistir muito para sair fora, porque você enfrenta batalhas espirituais terríveis contra o inferno. Satanás e os demônios tentam de todas as formas te desanimar. Ele envia bandejas, pessoas para te seduzir. Ele envia pessoas que você nem suspeita que gostam dessa prática. Satanás não envia porcaria. Ele enviava belos homens e mulheres muito bonitas. Ele tenta de todas as formas para ver a sua queda. Ele tenta fazer com que você não permaneça nos caminhos de Cristo.
Eu me lembro que quando eu confessei com a pastora Edileuza, eu tive que quebrar alianças e laços espirituais que havia feito com cerca de 32 homens com quem tive relações de sexo homossexual. Nas orações, eu quebrava os laços de alma que havia adquirido com cada um desses homens, e foi com muita oração que fui atingindo a libertação em Cristo. Meus amados irmãos, continuarei o meu testemunho na segunda parte do vídeo. Falarei de como foi a minha trajetória cristã antes que eu desviasse. Falarei também no meu período em que fiquei afastado da igreja e de como Jesus me guardou. Explicarei o meu envolvimento da astrologia e os estudos aplicados. Vou relatar também as experiências, frustrações e decepções em que passei nos ministérios que congreguei. Falarei também no meu envolvimento homossexual com um rapaz que quase me matou numa armadilha preparada por Satanás. Esse primeiro vídeo foi mesmo para relatar a minha conversão. Eu vos saúdo com a paz de Jesus. Amém. Neste segundo vídeo, irei relatar o período em que me desviei. Porém antes, é necessário relatar o que eu passei nas igrejas onde congreguei, para que os irmãos entendam a perseguição que sofri entre os falsos crentes e falsos pastores e mestres. Quem é escolhido por Cristo sofre muita perseguição, principalmente dentro dos ministérios, nas mãos dos crentes carnais. É preciso buscar de Deus o dom de discernimento de espírito para enxergar os demônios usando essas pessoas, que representam o joio no meio da igreja. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13:30. Eu aceitei a Jesus Cristo na avenida principal da cidade onde nasci. Estava vestido com roupas femininas e de cabelo grande. Deus usou uma serva que pregou a mensagem e me fez o apelo. A partir de então, por permissão de Jesus, fui encaminhado para uma igreja evangélica liberal, sem doutrinas, através de uns conhecidos que eram membros de lá. Eles eram jovens. Nessa época eu tinha por volta de 22 anos. Essa igreja ensinava e praticava polêmica, teologia e estratégia do G12. Esse movimento alega que o seu modelo é o da igreja primitiva. Espalha as suas distorções através de encontros e reuniões marcadas pelo sensacionalismo, suspense, psicologia e misticismo. Mesmo nessa denominação, comecei a estudar e perceber a noção da gravidade desse movimento e do quanto é nocivo para o evangelho. Essas são as 3 razões para não aceitar o sistema G12 numa igreja. Primeiramente, os líderes. O pai do G12 é pastor César Castellanos Domingues, pastor da Missão Carismática Internacional. O maior problema é que, como em toda seita, ele alega que Deus fala consigo face a face. E lhe deu a revelação do modelo G12 através de várias visões. No Brasil, os maiores nomes são o de Valnice Milhomes e René Terra Nova, que alegam serem os discípulos legítimos de Castellanos, tendo segundo eles recebido dele autoridade por delegação. Vale lembrar que Valnice Milhomes é presidente de um ministério com práticas controversas tais como judaísmo, sabatismo, rituais esquisitos como raspar a cabeça, enterrar Santa Ceia, além de ter predito o ano da volta de Jesus. Vale lembrar ainda que várias igrejas nacionais da Senhora Valnice enfrentavam dificuldades e não cresciam. Na verdade, o G12 é muito buscado por ministérios falidos e queimados. Sem falar que é um modo fácil e barato de se encher a denominação e projetar seus líderes. Além disso, é um modo fácil de tomar membros de outras denominações. A Bíblia não mostra em parte alguma um sistema de igreja ou evangelização aos moldes do G12. Os adeptos do movimento G12 se ufanam em dizer que a visão das células é o verdadeiro modelo de igreja, e afirmam que a forma que Jesus ensinou, o sistema estrutural do G12, não se encaixa com os moldes bíblicos. O modelo G12 é baseado em visões e interpretações particulares dos seus líderes. Eis aqui um grande motivo para não aceitar o G12. A tradição, as visões dos líderes e as profecias são colocadas em igualdade de autoridade com a Bíblia. Isto nos lembra o catolicismo romano com as suas historinhas e também as visões dos inventores de seitas como os mormons e adventistas. Não podemos basear a nossa fé em outra coisa que não seja a palavra de Deus. Não podemos ir além ou ficarmos aquém do que está escrito. O G12 deve ser rejeitado de imediato por 3 razões. A saber, os seus líderes, ser um sistema sem base bíblica e ser originado de visões e profecias particulares como em toda seita e falsa religião. Nessa igreja, eu fui pastoreado por uma pastora. Essa mulher tentava transmitir e assumir mais autoridade que o seu marido, que também era pastor daquele local. Na verdade,
Os crentes dessa igreja discordavam com as atitudes dessa pastora, pois ela tomava a autoridade espiritual do marido naquele ministério. O argumento dela em tomar a frente da direção dos trabalhos da igreja era o trabalho do esposo, já que ele viajava até outra cidade para trabalhar. Ninguém a questionava porque era uma mulher soberba, arrogante, prepotente e autoritária. Eu tinha muita sede em ler a Bíblia. Frequentemente ia na casa dessa pastora para ler muitas Bíblias de vários autores com comentários sobre o mundo espiritual e a vida de Jesus. Acredito que nem eles mesmos liam aquela coleção, tinham mais por enfeite. Até mesmo em minha casa eu lia muito a Bíblia, e cada vez que eu me aprofundava em conhecer a palavra de Deus, percebi os desvaneios e controvérsias naquela igreja. Havia pouca ênfase espiritual naquele lugar. Eu sentia que não iria ficar naquela igreja por muito tempo, por discordar com aquelas práticas que eu via ali. Até bailes gospel onde tocava funk gospel era realizado de vez em quando no templo porque tinha muitos jovens, e era uma estratégia para ganhar esse público para Jesus. Independente de tudo, estava sendo discipulado naquele ministério e passando por um processo de libertação. Fiquei naquela igreja em menos de um ano, porque comecei a ser perseguido por aquela pastora. Foi o período necessário para que eu me batizasse nas águas e no Espírito Santo. Teve um momento em que ela queria forçar um namoro entre mim e uma jovem daquele ministério, e por conta disso, eu e essa jovem ficamos sem se falar por causa dessa forçação de compromisso. Éramos amigos, porém com a intervenção dessa pastora, ficou um clima desagradável entre eu e a moça. Amados, as coisas de Deus acontecem naturalmente com concordância. Desconfiem desses líderes que forçam casais a se unirem pela vontade deles. Nesse ministério, houve muitos casais formados pela intervenção dessa pastora. Tempos depois, eu soube que muitos desses casais se divorciaram. Deus não está nesse negócio. Muitos ex-homossexuais são forçados a se casarem para apresentarem uma libertação completa à igreja e à sociedade. Isto não está na Bíblia. Pode acontecer em casos esporádicos, de que alguém que esteve na homossexualidade se converteu se envolve em um relacionamento heterossexual, mas não é regra geral para essas pessoas. Já vi muitos ex-gays voltarem para o mundo por serem forçados a se envolverem com mulheres e viverem um casamento fracassado e de aparências. A própria orientação de Cristo se faz mais coerente, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Mateus 19:12. Acredito que pelo reino de Deus, é possível um ex-homossexual viver uma vida celibatária. Eu preferi adotar esse estilo de vida por Jesus, não por ter medo de mulher, já que até quando estive no mundo eu me envolvi com algumas, mas que para ver um casamento dessa natureza entre um ex-gay cristão e uma cristã hétero, principalmente a mulher, deve ter uma mente muito bem preparada para saber lidar com o homem que veio dessa prática, principalmente quando vier os conflitos e os ataques de Satanás, já que todos nós temos um espinho na carne como o apóstolo Paulo. Há problemas que para não resolvê-los é melhor não tê-los. Percebi que em alguns ministérios que congreguei, fui orientado a me envolver com mulheres da igreja para obter até mesmo posição ministerial como obreiro, mas nunca senti essa vontade de me casar. Recebi muitas revelações de casamento, porém nunca foi testificado em meu coração. Cheguei a namorar com algumas jovens, entretanto não seguiu adiante os namoros. Fico mais à vontade permanecendo solteiro. São muitos anos morando sozinho que já até me acostumei. Não estou dizendo que se eu me relacionasse com homens talvez eu me casaria, porque também nunca tive essa vontade de viver um casamento homossexual. Os relacionamentos homossexuais passam pelos mesmos conflitos dos relacionamentos heterossexuais, com a diferença de que são amaldiçoados por Deus. Eu tive envolvimento com homens quando desviei, porém a minha mente não projetava essa ideia de casamento homossexual. Voltando à narrativa dos acontecimentos de 2009, por eu sempre questionar aquela pastora, acabei recebendo o título de ovelha rebelde naquele ministério. Ela não sabia me responder utilizando a Bíblia como respaldo. Vinha sempre com palavras agressivas e autoritárias. Muitas vezes, jogou maldições para que eu voltasse ao mundo. Eu ficava com medo por ser novo convertido. Participei de um evento promovido por aquela igreja, em que Deus revelou a uma outra pastora de outra cidade que estava lá. Ela me disse: Deus tem muita pressa em te usar. Guardei isso em meu coração. Após algum tempo, comecei a participar de umas campanhas numa igreja Assembleia de Deus que tinha acabado de chegar em minha cidade. Lá existem várias Assembleias de Deus, porém esse ministério era novo e o pastor tinha acabado de chegar em Pedra Azul.
Eu me identifiquei com ele e me desliguei do outro ministério. Fui então congregar nessa igreja com o pastor Flávio Tavares. Agradeço a Deus porque nessa época, eu cresci muito espiritualmente. Adquiri muito conhecimento bíblico e ministerial. Comecei a ter as primeiras experiências com o Espírito Santo. A Igreja Assembleia de Deus há 10 anos atrás tinha outro nível de espiritualidade bem mais elevado que o de agora. Hoje em dia o mundanismo entrou nesse ministério. A política e o dinheiro ganharam mais ênfase do que Jesus nas igrejas Assembleias de Deus. E não se sente mais a presença do Espírito Santo. Os pastores preocupam-se mais em abocanhar os campos mais lucrativos de ovelhas. Abriu-se mão da doutrina santa e das vestimentas. As mulheres usam calças e abusam da maquiagem e batons. Os homens se trajam de bermudas e andam igual aos ímpios. Conheço o caso de obreiras que colocaram até silicone nos seios, fora os escândalos que são noticiados na internet de tempos em tempos. Infelizmente hoje, é um ministério dotado de muita vaidade e carnalidade. Na época em 2009, a pastora do outro ministério não se conformou e lançou muitas maldições sobre a minha vida. Digo isto porque as pessoas vinham até mim e me contavam, ainda mais por se tratar de uma cidade pequena. Congreguei por um curto período de tempo na Igreja Assembleia de Deus pastoreada pelo pastor Flávio, e depois eu fui para outra Assembleia de Deus, a mais antiga e tradicional da minha cidade. Tinha muita vontade de crescer ministerialmente, porém aquele ministério recém-criado não me possibilitava essa ascensão, sem falar que o pastor Flávio, apesar de ser um grande homem de Deus, não tinha muito zelo pela obra, era muito desorganizado, e isso gerava alguns conflitos entre ele e os obreiros na qual eu fazia parte. Diferente do outro ministério, o pastor Flávio abençoou a minha ida para outra denominação. Nessa outra igreja, havia mais estrutura para o crescimento do meu ministério, pois eu já ocupava a posição de obreiro na casa de Deus. Comecei como cooperador, diácono e atingi o cargo de evangelista mesmo sendo solteiro. Deus me abençoou com o dom do conhecimento. Fui professor de escola bíblica dominical e secretário dessa igreja. Pregava muitas vezes na igreja, e fazia missões de evangelismo com os obreiros do ministério, levando sempre uma vida santa e correta. Eu sempre levei as coisas de Deus muito a sério, porque me embasava nas escrituras. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Jeremias 48:10. Posso dizer que sou muito grato a Deus pelas características e qualidades de como Ele me formou. Desde pequeno e sendo filho caçula, fui destacado em minha família pela exímia inteligência que tenho. Enquanto os meus irmãos nunca gostaram de estudar, eu me debruçava em livros e sempre tive prazer em adquirir conhecimento. Sou autodidata e tenho muito conhecimento acadêmico. Eu aprendi sem o auxílio de professores. Tinha as melhores notas na escola. Quando morei em Belo Horizonte, eu tive uma pesquisa reconhecida nos jornais pelo destaque do tema, a doação de órgãos, porque na época em 2004 não se discutia muito o assunto. Foi referência essa pesquisa e foi veiculada nos jornais impressos. Eu estudava para ingressar na Universidade Federal de Minas Gerais, e por ser estudante de escola pública, tinha que estudar com mais afinco e garra. Nessa época eu não era crente, eu não tive êxito em ingressar no curso de Ciências Sociais da UFMG por conta de 9 pontos, e o vestibular era realizado de ano em ano. Comecei a trabalhar, mas não fiquei muito tempo porque não tinha experiência e a lanchonete pagava muito mal. A pedido do meu pai, eu voltei a Pedra Azul, fiz faculdade de administração de empresas. Não era o curso que eu queria, mas acabei gostando. Hoje sou apaixonado pela área. No meio da faculdade de administração, eu fui aprovado em outra universidade, a Unimontes. Comecei a cursar letras, português. Havia instalado um polo em minha cidade. Estava muito feliz cursando 2 faculdades, uma particular e uma pública. Nessa mesma época aconteceu a minha conversão. Eu comecei a frequentar as 2 faculdades vestido de mulher e com aparência muito feminina. Estava quase me transformando num travesti. Os meus colegas se assustaram com a mudança que ocorreu comigo durante o curso. Eu abandonei o curso de letras, português, e terminei o de administração que estava bastante adiantado. Consegui uma autorização através de um documento e comecei a lecionar em escolas públicas na minha cidade. Com 22 anos, eu era o professor mais jovem da cidade. Lecionava língua portuguesa e matemática, pois o curso de administração me autorizava a essas disciplinas. Sempre tive muita facilidade para se comunicar, tanto de forma escrita quanto oral. Desenvolvi muita criatividade durante a vida e recebi premiações, tanto nos colégios que estudei, na faculdade que fiz e nos empregos que eu tive. E com isso eu apliquei essas mesmas habilidades na obra de Jesus.
Quando exerci os meus ministérios, sempre desenvolvi as atividades com muito zelo, criatividade, ordem, amor, diligência, capricho e cuidado. Isso gerava em alguns irmãos da igreja admiração, e em outros muita inveja. A escola bíblica dominical nesse ministério ficou muito reconhecida na região, e recebíamos muitos visitantes. Os professores se empenhavam muito porque havia alcançado fama entre as cidades vizinhas. Em 2010, foi publicado o concurso do IBGE. Havia somente uma vaga para a região no cargo de agente censitário regional. Era uma vaga de chefia para coordenar os trabalhos de recenseamento que iriam ocorrer a pedido do governo. Eu comecei a estudar e fiz o concurso. Fui aprovado. Entretanto, não tinha visto no edital que precisaria de carteira de motorista. No intervalo entre a aprovação e a posse da vaga, eu tirei a minha habilitação, porém no dia da posse, eles não me impulsaram. Fui à igreja onde o pastor Flávio pastoreava e chorei muito durante o culto. Após alguns dias, Jesus usou a boca do pastor Flávio e disse: "Não se preocupe, meu servo. Eu sondei o seu coração e vi que você tem vontade de abrir uma empresa. Faça isso porque eu serei o seu patrocinador." Realmente havia em meu coração a vontade de montar um curso preparatório para concursos em minha cidade, já que em Pedra Azul não tinha. Tomei posse daquela palavra profética e milagrosamente montei a minha empresa. Eu trabalhava de uma forma muito prazerosa porque sempre gostei de estudar. Eu era o professor principal das matérias básicas, e para a glória de Deus, consegui aprovar muitos alunos em concursos públicos em um curto espaço de tempo. Aprovei alunos e alunas em órgãos militares, estaduais, federais e municipais, além de vestibulares. Em todo início de aula era feita uma oração. Honrava Jesus e pregava a palavra entre os meus alunos. Nesse tempo, estava vivendo um dos melhores momentos de minha vida. Estava tendo sucesso na área material, espiritual e financeira. Satanás não ficou contente com isso, e infelizmente caí num laço armado por ele e os demônios. A minha família começou a me criticar muito, porque eu aprovava muitos alunos em concursos públicos e eu não conseguia aprovação em nenhum. Para falar a verdade, eu nem tentava os concursos, porque estava muito feliz sendo professor naquele curso preparatório. A minha família não reconhecia o meu trabalho como professor, e era vergonhoso para eles essa condição. Lembrando que eu sou até hoje o único cristão convertido da minha família. Tenho um irmão que frequenta uma seita cristã, mas não apresenta nenhuma conversão. A palavra de Deus nos diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Por influência de minha família e de muitas pessoas, eu fiz o concurso dos Correios, fui aprovado e chamado 2 anos após a morte do meu pai em 2013. Eu tive que fechar a minha empresa por conta desse concurso e me mudar de cidade. Larguei muitos sonhos por conta desse emprego. Hoje eu penso que foi por permissão de Deus que me aconteceu tudo isso, mas foi o pior arrependimento de minha vida ter entrado nessa empresa. Na época, pelo falecimento do meu pai, eu acabei indo por me sentir fragilizado materialmente. Meu pai era meu porto seguro aqui na terra, e meus irmãos estavam nem aí para mim. No treinamento do cargo de atendente comercial, eu fui um dos alunos da minha turma que mais se destacou. Fiquei um mês em Belo Horizonte hospedado em um dos melhores hotéis da cidade. Perseverei na santidade e no temor a Deus em meio a tantas festas e convites com aquela turma de aprovados. Eu era taxado de esquisito, porque não participava dos encontros e noitadas que eles realizavam. A primeira cilada que o diabo armou foi quando os Correios me enviaram para trabalhar numa cidade muito oprimida. Fui trabalhar em Berilo, cidade do Vale do Jequitinhonha, e tive que mudar para lá. Cidade totalmente idólatra. Nunca tinha ouvido falar daquele lugar. Quando busquei informações, foram as piores possíveis. No dia em que viajei para lá, senti um aperto muito forte no coração, como se eu previsse as perseguições que iria sofrer naquele lugar. Para o meu azar, trabalhei durante 4 meses com uma gerente que me perseguiu muito. Sofri muito assédio moral. Sentia como se estivesse convivendo com o próprio demônio ao meu lado. Essa mulher possuía a mesma personalidade da pastora do meu primeiro ministério. Soberba, arrogante, prepotente e autoritária, com a diferença que era muito pior, por ela ser ímpia e idólatra. Confessou-me que não gostava de crentes. Quando ela soube então que eu era evangélico, piorou as perseguições. Ela tentou de todas as formas me prejudicar na empresa, e comecei a desenvolver um ódio mortal por aquela mulher. Nunca senti um ódio tão grande como eu senti por aquela mulher. Hoje eu liberei perdão para ela em oração, mas confesso que lancei muitas pragas e maldições sobre a vida dela.
A perseguição era tão grande, que eu acordava muito mais cedo para orar a fim de Deus me tirar daquele lugar. Eu não podia desistir, porque tinha aberto mão de muitos sonhos e projetos por conta dos Correios. Eu mal tinha entrado na empresa através do mérito do concurso, e Satanás usava aquela mulher para me atingir de todas as formas. Eu orava a todo momento, principalmente no horário de almoço. Infelizmente, por conta do ódio que tinha adentrado em meu coração, os demônios começaram a agir em minha vida. Entrei numa academia de musculação e comecei a levar uma vida regada pela vaidade. Comecei a usar roupas mais apertadas e a mudar as minhas vestimentas para o estilo de roupas mais mundanas. Comecei também a assistir a vídeos pornográficos homossexuais e me masturbava frequentemente. Escutava músicas seculares. Estava frequentando uma igreja, porém com a espiritualidade bem comprometida. Certo dia, recebi 2 revelações ao final de um culto. A primeira foi que não era para eu estar naquela cidade. A segunda revelação era de que eu não iria ficar muito tempo nos Correios. Eu não aceitei a segunda revelação por acreditar que tinha sido Deus que tinha aberto aquela porta para mim. Zombei do profeta e fui embora para o hotel que estava hospedado. Tempos depois, fui entender que a misericórdia, bondade e amor de Deus em minha vida eram muito grandes. Lembro-me que quando eu passei no concurso dos Correios, eu não fui chamado de imediato mesmo com uma boa colocação em minha região. Disputei com milhares de candidatos e fui aprovado em 12º lugar. Fiz campanhas de oração em montes e na casa de uma serva em minha cidade muito usada em revelações. Ela um dia me disse: persevere, porque Deus irá abrir a porta desse emprego para você. Pouco tempo atrás eu relembrava em minha cidade, na casa de uma amiga missionária essa época quando fui aprovado no concurso. Ela falava de que na época eu murmurava muito e questionava com Deus. E mesmo assim Deus me abençoou com esse emprego. Eu sempre percebi que depois que os meus pais morreram, o cuidado de Deus comigo aumentou muito. Jesus cuida de mim de uma forma especial. No Salmo 146:9 está escrito: o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Pai de órfãos e juiz de viúvas a Deus no seu lugar santo. Salmo 68:5. No atual momento, eu estava preocupado com umas contas para pagar. Escutei audível a voz do Espírito Santo me repreendendo: você não é órfão, indicando que o Pai Celestial cuida de mim. Após 3 meses, Deus me tirou daquela cidade. Recebi um convite de um dos coordenadores dos Correios para trabalhar em outro lugar. Iria mudar de agência e de cidade. Fiquei muito feliz ao receber aquela notícia. Entretanto, fui embora daquele lugar levando em meu coração um ódio muito profundo daquela mulher. Fui morar e trabalhar mais perto de casa. Transferiram-me para Divisópolis, cidade muito próxima a Pedra Azul. Eu já a conhecia, pois a minha irmã mora lá. Fiquei mais aliviado, seguro e protegido naquela cidade por conhecer algumas pessoas. Essa cidade tem um clima muito agradável e o custo de vida muito baixo. A parcela da população, em sua maioria evangélica. Entretanto, com o passar dos anos, fui percebendo a carnalidade e hipocrisia na maioria dos crentes. A espiritualidade naquele lugar era muito fraca. Os crentes eram muito competitivos, pastores inimigos de pastores, crentes querendo ser mais santos que os outros. No início, eu pensava que em um lugar por morar tantos evangélicos seria mais fácil desenvolver uma vida cristã. Puro engano meu. Com o tempo, fui percebendo que nessa cidade os desafios eram maiores. Em relação ao meu emprego, foi bem mais tranquilo do que na outra agência. O meu novo gerente tinha um conhecimento vago da Bíblia e respeitava os crentes. A minha relação profissional com ele era bem melhor. Os evangélicos da cidade não me acolheram bem, pelo fato de eu vir da homossexualidade. A cidade de Divisópolis é bem pequena, se comparada à minha cidade natal e a Berilo. Divisópolis tem cerca de 10.000 habitantes. As pessoas possuem uma mente muito provinciana e sistemática. Fiz amizade com alguns ímpios, porém pessoas não escravizadas pelos vícios das drogas e do álcool. Eram jovens que em sua maioria jogavam muito videogame. Comecei a viciar em jogos eletrônicos. Gastava muito dinheiro nessa lan house e casa de jogos. Com o tempo, comecei a me sentir meio depressivo. A cidade era muito monótona. O que me prendia ali eram os meus novos amigos. Tenho amizades com alguns deles até hoje e intercedo pela vida deles. Eu senti uma opressão muito grande naquela cidade. Frequentei algumas igrejas, porém não senti a presença de Deus. Eu não posso culpar totalmente as igrejas daquela cidade, porque eu estava muito fraco espiritualmente. Eu estava desviado mesmo frequentando as igrejas. Não tinha caído em pecado de fornicação. Porém,
Recebia muitos assédios dos homens e trocava flertes com outros. Já percebi a interferência das pombas gira em minha vida. Satanás estava preparando só mais um ataque para me levar de vez ao mundo. Mas antes de relatar essa armadilha, preciso falar de um livramento que Deus me deu através de um acidente de moto. Fui pilotar a motocicleta de um dos meus amigos e sofri um acidente. Tive os ossos do meu braço esquerdo quebrados. Fui levado às pressas para um hospital em outra cidade de maior porte. Passei por uma cirurgia e fiquei 9 meses afastado do meu emprego. Nesse tempo em que fiquei me recuperando da cirurgia e passando pelo processo de fisioterapia, comecei a me interessar e levar mais a sério as coisas de Deus. Em um certo ministério, me coloquei na posição como obreiro e soldado de Cristo. Comecei novamente a me tornar ativo na obra pregando e evangelizando. Estava orando e reestabelecendo a minha espiritualidade. Tornei a viver em santidade e larguei as tentações de lado. Nesse ministério, havia uma jovem que eu percebia que sentia algo por mim. Entretanto, eu não gostava dela. Eu a achava muito carnal e infantil. Ela era filha de um dos pastores que tomavam conta desse ministério. Haviam 2 famílias que praticamente dominavam o ministério, e essa jovem pertencia a uma delas. Certo dia, houve os preparativos para uma festividade na igreja. Uma irmã idosa que era presidente do grupo de jovens queria que eu participasse e fosse mais ativo naquele grupo. Porém, pela minha idade, as minhas ideias não batiam com as daqueles jovens. Queriam me colocar naquele grupo pelo fato de que eu era solteiro, mas a minha mente era muito amadurecida para estar no meio daqueles adolescentes. Conversei com essa irmã sobre esse equívoco, mas ela insistiu que eu participasse. Numa noite, próximo à festa, estava ocorrendo um ensaio. Os jovens estavam levando as coisas de Deus na brincadeira. Aquilo me entristecia e me deixava irado, porque eu estava perdendo tempo ali. Eu já tinha alertado a senhora presidente do grupo de jovens sobre isso. Até que então, eu chamei a atenção de uma das jovens sobre a postura infantil dela. A outra jovem que gostava de mim, entrou no meio para defender a sua amiga. Em minutos aquilo virou uma contenda e baixaria na igreja. Eu joguei na cara da jovem que ela gostava de mim, e ela me disse que a igreja me detonava e achava errado o fato de eu ser homossexual, e que pregava no altar tornando-o impuro. Muitos irmãos intervieram na briga em favor da jovem, porque a família dela era numerosa naquela igreja. Eu fui embora para minha casa com muito ódio e raiva daquela jovem e daquela igreja. Passaram-se dias e ninguém foi me visitar. Satanás já estava trabalhando em meu coração. O que me deixou mais chateado foi o fato de que desde a minha conversão, eu nunca tinha caído em fornicação com nenhum homem. Foi uma acusação muito grave ela ter falado aquilo, como se eu tivesse na prática homossexual. Confesso que eu fui muito tentado e perseguido por homens que queriam se envolver comigo. Tinha noção de que era Satanás que enviava esses homens para me tentarem. Homens bonitos, de todos os tipos. O que me revoltava era o fato dessas igrejas colocarem o pecado da homossexualidade como o pior de todos. Quantas vezes eu soube de filhos de pastores que se fornicaram com muitas jovens de alguns ministérios. Quantas vezes fiquei ciente de encontros regrado a sexo envolvendo jovens em vigílias e retiros espirituais. O fato de eu ser um ex-homossexual fazia com que muitos crentes me vigiassem esperando uma queda para apontarem. Lembro-me de uma vez que fui pedir conselho a um pastor daquela igreja estruturada da minha cidade sobre um jovem que me perseguia querendo se envolver comigo. O pastor pediu para que eu tomasse vergonha na cara, e me sobrecarregou de afazeres na igreja dizendo que eu precisaria ocupar a minha mente para não cair em pecado. Foi frustrante escutar esse julgamento de um pastor, porque ele não entendia e nem quis entender a angústia que eu sentia. Na verdade, percebo que muitos ministérios e líderes não sabem receber, tratar e cuidar de ex-homossexuais e lésbicas. A partir daquele dia eu não quis mais saber de igreja. Isso aconteceu no ano de 2015. Comecei a frequentar festas e a fumar escondido. Comecei a beber bebidas alcoólicas. A única coisa que eu não fiz foi voltar para a vida de prostituição e fornicação, porque eu sabia dos laços de alma que eram criados no mundo espiritual através do sexo. O único medo que eu tinha era desses laços de alma, porque o processo de libertação para a retirada desses demônios é complicado. Eu me aprofundei muito sobre esse tema dos laços de alma criados através do sexo. Quando 2 pessoas fazem sexo, no mundo espiritual, estas almas se tornam somente uma, e a transferência de demônios entre as 2 pessoas é aberta uma legalidade para que os demônios que atuam na vida da pessoa tenham permissão de tocar em sua vida. Para piorar a situação, foi interrompido o período de reabilitação do acidente, e voltei a trabalhar nos Correios,
um dos coordenadores na época, me colocou para trabalhar em várias cidades como funcionário volante. Fiquei quase um ano viajando e trabalhando. Conheci muitos homens, entretanto sem manter relações sexuais. Eram somente flertes e contatos íntimos como abraços e toques. Como a carne estava pulsando em pecar, comprei acessórios e objetos de sex shop para satisfação dos desejos da carne, mas não me envolvi sexualmente com nenhum homem. Isso não justifica o pecado, porque eu soube depois por um testemunho do pastor Kenzo Atsushi, que quem se masturba com esses objetos, na verdade faz sexo com os demônios. Eu, na minha inocência, achava que esse pecado era mais atenuante. Espero que os irmãos entendam que comecei a utilizar esses objetos quando estive desviado. Em nenhum momento utilizei esses acessórios quando estava na presença de Deus. Essas viagens me possibilitaram uma ascensão muito grande dentro dos Correios, porque foquei muito em meu trabalho. Comecei a ter muita ambição profissional, e a galgar aos cargos altos dentro da empresa. Então comecei a mentir para bater metas e a conseguir resultados satisfatórios. Enganava clientes fazendo-os gastarem muito dinheiro através de vendas casadas. Toda a minha frustração que tive na igreja, eu tentei compensar em meu trabalho ganhando muitas premiações e reconhecimento. Já reconhecia nesta época que estava totalmente desviado e nunca mais assisti a um culto ou fiz uma oração. Recebi uma proposta no final de 2016 para gerenciar uma agência numa cidade chamada Potem, em Minas Gerais. Eu já tinha assumido muitas agências como gerente volante, porém agora eu seria gerente titular daquela agência. Quando cheguei na cidade, fiz um excelente trabalho, sempre cumprindo as metas daquela agência com vendas baseadas em mentiras e enganação com os clientes. Fiquei muito conhecido na cidade e voltei a assumir a minha condição homossexual. Porém, como estava ocupando um cargo de gerência numa empresa estatal, eu continuei a vestir as roupas de homens para manter uma postura bem discreta. Com o passar do tempo, deixei o meu cabelo crescer novamente. Entretanto, não vesti roupas femininas. Sofri um assalto na agência em 2018, e fiquei com sequelas emocionais e psicológicas sérias. Estava muito fragilizado emocionalmente. Naquele momento, fui apresentado por um amigo a um rapaz que mudou muito a minha vida. Aqui nesse testemunho irei chamá-lo de sedutor. Ele é ímpio, e até hoje eu intercedo pela vida dele. Esse rapaz tem uma beleza singular, um rapaz muito bonito e atraente, de coração bom, porém muito usado por Satanás. Através desse rapaz, eu comecei a fumar compulsivamente cigarros. De início eu não me sentia atraído por ele, mas com o passar dos tempos, fui começando a ser envolvido por ele. Sedutor possui um charme e beleza que conquista homens e mulheres. Foi um dos rapazes que eu tentei de todas as formas manter relação sexual após muito tempo sem vida sexual. Porém, sedutor fugia de mim, ou estava brincando com os meus sentimentos. Ele me dava esperança, e ao mesmo tempo disse que não queria nada. Percebi que eu estava apaixonado por sedutor. Abri o meu coração para ele. Comecei a perceber que ele também estava gostando de mim, porém não assumia. Trocamos algumas carícias, mas não tivemos nenhuma relação de sexo. Certa vez, sedutor se envolveu com uma mulher muito suja de baixo nível. Aquilo me machucou muito. Eu procurei e tivemos uma discussão muito feia. Ficamos um tempo sem nos falarmos. Nesse afastamento, nós dois mudamos bastante. Ele começou a andar com pessoas de reputação muito ruim. Na época em que eu o conheci, ele era um rapaz muito tranquilo. Eu comecei a me afeminar mais, porque queria chamar a atenção dele. Sedutor se entregou às drogas além de ser alcoólatra, e começou a correr atrás de mim. Mesmo estando no mundo, eu percebia que Satanás usaria esse homem para me fazer algum mal. Falo isso porque o Espírito Santo me revelou assim que reconciliei com Cristo. O Espírito Santo me disse: eu não permiti que vocês dois se envolvessem. Eu te dei um livramento, porque Satanás iria usar esse homem para te matar. Após conhecer sedutor, eu sentia algo de errado que poderia acontecer comigo. Essa história minha e dele se espalhou pela pequena cidade de Poté. No início, muitos levavam na zombaria, ainda mais por ele ser um cara discreto. Hoje em dia, tem gente que torce para que eu e ele fiquem juntos. Eu criei um laço de alma com o sedutor muito forte, sem que houvesse entre nós nenhuma relação sexual. Como eu disse, hoje em dia eu oro pela vida do sedutor, porque Deus já me mostrou que tem obra na vida dele. Irei relatar essas revelações no terceiro vídeo. Como eu frequentava salões de beleza femininos, algumas mulheres diziam que viam algo de errado com o sedutor. Uma vez escutei de uma mulher: aquele homem é cheio de demônios. Só de olhar para ele dá para notar. Como não estava indo mais à igreja,
Comecei a estudar sobre astrologia. Estava me aprofundando muito sobre o estudo dos signos. Deus permitiu, porque através das comparações e ligações astrológicas, eu não me envolvi com o sedutor. Pela astrologia, eu e ele não combinávamos. Uma vez eu até disse isso para ele, mas ele não acreditou. Com o tempo, o sedutor começou a me procurar. Queria se envolver sexualmente comigo, porém eu já não queria, mesmo gostando dele. Eu corria do sedutor porque não queria trazer para minha vida os demônios que estavam na vida daquele homem. Certa vez, um amigo dele me disse: "Você é a única pessoa que pode ajudá-lo, porque a vida dele não vai para frente." Eu disse ao amigo dele que essa responsabilidade não era minha, e que ele aqui tinha que encontrar uma maneira de sair daquele poço. O sedutor já não se importava de demonstrar o sentimento por mim. Ele negava para alguns, mas afirmava para outras pessoas. Muitos amigos meus e dele tentaram fazer com que nos envolvêssemos, mas o Senhor Jesus não permitiu. Lembro-me que tive 3 sonhos com o sedutor. No primeiro, ele estava na porta de um hotel com um buquê de rosas tentando me pedir desculpas. Eu estava em um andar muito alto do hotel, porém não descia para recebê-lo. Em um segundo sonho, nós dois estávamos nos casando em cima de um monte. Minutos depois no sonho, eu via praticando sexo oral em um demônio. Aquilo mexeu muito comigo. Percebi que pelo sonho, eu tinha um laço de alma muito forte com o sedutor. No terceiro sonho, nós dois nos abraçávamos e eu ia embora. Nos afastamos muito depois desse terceiro sonho. Ele começou a viajar e eu foquei muito em meu emprego. Antes de eu me reconciliar com Jesus, o sedutor apareceu de surpresa no meu aniversário. Me deu um abraço na frente de todos os convidados. Nos encontramos um tempo depois. E ele me disse que ficou com ciúmes quando me viu dançando com uns rapazes na festa. Um mês depois desse meu aniversário, aconteceu um evento em meu emprego que fez com que eu reconciliasse com Jesus. Relatarei no terceiro vídeo a minha reconciliação com o Senhor Jesus e os desdobramentos com o sedutor. Falarei sobre o meu chamado no ministério de intercessão e as novas experiências espirituais que comecei a ter. Falarei também sobre a minha exoneração dos Correios e sobre a nova empresa que eu montei. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste terceiro vídeo, irei relatar sobre a minha reconciliação com o Senhor Jesus Cristo e as novas experiências que tive com Ele. É a última parte do meu testemunho. Quando gerenciei aquela agência em Poté, eu consegui multiplicar a receita financeira da empresa. O serviço aumentou muito. Entretanto, os meus chefes não me auxiliavam com a ajuda de funcionários. Por conta da privatização dos Correios, foi aberto um plano de desligamento incentivado, fazendo com que muitos funcionários aderissem à proposta e saíssem da empresa para facilitar a privatização. Comecei a ficar frustrado porque estava trabalhando muito, e já estava afetando a minha saúde física, psicológica, emocional e mental. Minha vida espiritual já estava um fracasso. Estava me apoiando na astrologia para conseguir um amparo e direção dos astros. Os demônios começaram a lançar muitos dardos na minha mente. Escutava vozes diabólicas me dizendo: "Larga tudo isso e foge. Abandona tudo. Fuja para um lugar e não deixe pistas do seu paradeiro. Sua família não está nem aí para você mesmo." O diabo colocava planos na minha mente de como eu deveria fazer. Essas vozes vinham em minha cabeça principalmente no momento em que eu estava trabalhando, no prédio em que eu moro. Quando eu subia no terraço para estender roupas lavadas, novamente vinham as vozes do inimigo: "Pula daí. Sua vida é um fracasso mesmo. Ninguém se importa com você." Fui saber tempos depois que eu estava passando por uma pesada batalha espiritual, e havia uma amiga que intercedia por mim. O Espírito Santo trazia pensamentos de refrigério e paz para a minha mente. Foi um dos períodos em que eu mais fumei cigarros e recebia convites para festas. Apareceram muitos homens querendo envolvimento comigo, porém eu estava cegamente apaixonado por sedutor. Nesse período, eu e sedutor estávamos brigando muito. Tinha muitos amigos dele que não gostavam de mim, e enchiam a cabeça dele com fofocas e intrigas. O diabo estava armando um laço para me matar. Certa vez, sedutor estava bêbado em um bar, e mandou um amigo dele me ligar. Queria que eu fosse lá. Senti de Deus para não ir. Fiquei em casa. Desbloqueei o contato de sedutor e conversamos. Ele me ameaçou de morte. Eu vi o demônio usando a boca dele naquela ligação. Ele disse: "Já tem algum tempo que planejo te matar. É melhor você ficar esperto e tomar cuidado. A misericórdia de Deus é muito grande e alcança todos." Falo isto porque Deus usou muitos amigos para me alertar em relação a sedutor. A maioria deles dizia para eu me afastar de sedutor, porque enxergavam uma possibilidade de homicídio da parte dele.
O Espírito Santo me confirmou isso quando retornei a Jesus. Um dia, ele me disse: eu não permiti que vocês dois se envolvessem. Eu te dei um livramento, porque Satanás iria usar esse homem para te matar. Havia um homem que insistia muito no meu relacionamento com o sedutor. Ele intermediava os nossos recados e mensagens. Sedutor tentou muitas vezes se encontrar comigo para que tivéssemos uma relação. Porém, eu sempre dava um jeito de evitar e não se encontrar com ele. Quando me reconciliei com Jesus, ele me mostrou em sonho esse mesmo homem amigo de sedutor tendo relações sexuais com um demônio parecendo Bafomé, o deus da maçonaria. Não foi um sonho muito agradável. Falando em maçonaria, muitos dos diretores, gerentes regionais e coordenadores dos Correios são maçons. Essas empresas públicas são cheias de homens que fazem parte dessa seita satânica. Os cargos são condicionados e facilitados para quem pertence a esse grupo. Existe muita politicagem e troca de favores nessas empresas. Falo com conhecimento de causa, porque presenciei muito isso nessa organização. Essas empresas são totalmente controladas por líderes diabólicos. As metas e estratégias de comércio são voltadas não somente para atendimento ao público, mas para enganarem também. Éramos condicionados a arrancarmos o máximo de dinheiro das pessoas com serviços e produtos que não acrescentaria nada de vantajoso para os clientes. Pratiquei muito a venda casada. Empurrei muitos títulos de capitalização e produtos do mesmo gênero para os clientes, sem que isso trouxesse nenhum retorno financeiro àquelas pessoas. Um dos grandes sinais de que Deus iria me resgatar novamente foi um sonho repetido que comecei a ter. Era sempre o mesmo sonho e isso me incomodava muito. Acordava angustiado e querendo entender o significado do sonho. Só fui entender o significado desse sonho depois que consertei a minha vida com Deus. O sonho era o seguinte: eu me via numa sala de aula numa escola. Era final de ano, e os professores iriam revelar as notas de cada disciplina. Quando chegava a minha vez, eu era reprovado em matemática. Todos os alunos se formavam e eu repetia de ano. Eu era o único aluno que era reprovado. Tive esse sonho muitas vezes, sempre do mesmo jeito. Eu era reprovado em uma disciplina, no caso matemática, e repetia de ano enquanto os meus colegas formavam. E eu sempre gostei de matemática. Achava até um absurdo o sonho, não entendendo naquele momento que era um aviso e alerta de Deus para mim. Assim que consertei minha vida com Deus, os sonhos pararam. Comecei a sonhar muito com cemitérios também. Fui entender o significado. Era laço de morte preparado para mim. Eu nunca cogitaria que iria ser resgatado por Jesus, porque na minha cabeça, ou eu morreria desviado ou teria que fugir do anticristo, para não receber a marca da besta quando a igreja fosse arrebatada. Era assim que eu pensava, que não tinha mais jeito para mim. Eu me lembro que quando eu me converti na primeira vez, eu sempre orei a Deus para que nunca me desviasse. Eu falava assim: Senhor Jesus, prefiro que o Senhor me leve para a glória, mas não permita que eu volte ao mundo novamente. Eu pensava que não havia essa possibilidade para mim, porque eu já não sentia mais nenhum desejo por homens. Por mais que Satanás enviasse homens para mim, eu sempre rejeitava. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12: aquele pois que cuida estar em pé, olhe e não caia. Eu me preocupei tanto na vigilância de não se envolver com homens ou em cair em laços de pecado sexual, que não percebi a forma de como Satanás me deu uma rasteira. Na verdade, foi fazendo ódio e raiva entrarem no meu coração através daqueles acontecimentos que tive no passado, principalmente em relação àquela primeira gerente com quem trabalhei. Irmãos, devemos vigiar, porque essa é uma das formas de ataque do inimigo que tem derrubado muitos crentes. A entrada do ódio e amargura no coração é um grande perigo para a queda. Não se deixem contaminar por esses sentimentos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 8. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Primeira carta do apóstolo João capítulo 2 versículo 11. Em setembro de 2020, comecei a perceber que a minha mente estava ficando muito perturbada. Eu achava que era somente por conta do excesso de trabalho, mas havia muita opressão satânica também. Havia um espírito de loucura me rondando. Se eu não tomasse cuidado e priorizasse a minha saúde, poderia ficar louco. Acabei me afastando do serviço e fiquei recebendo auxílio do INSS. Fui orientado pelos médicos a tomar remédios antidepressivos. Fui diagnosticado com síndrome de burnout, um transtorno mental que mistura ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Porém, por livramento de Deus eu não tomei esses remédios. Comecei a perceber que algo maligno estava tramando contra mim,
porque as coisas não davam certo ou eram dificultadas. Comecei a pedir oração para alguns crentes conhecidos, e recebia mensagens de servos de Deus pelo celular que nunca havia conhecido. Deus já estava trabalhando em meu favor, mas não havia revelado em profundidade os planos de Satanás contra mim. No período em que estive afastado pelo INSS, aconteceu uma reunião secreta entre os coordenadores dos Correios da minha região e um outro colega gerente de outra cidade. Eles tramaram contra mim para que o outro gerente assumisse o meu lugar na agência, e eu seria transferido para outra cidade. Já estava tudo armado, e Deus permitiu eu saber desse plano, porque esse gerente entrou em contato comigo e me revelou essa tramóia. Entretanto, um ano antes desse acontecimento, eu já estava muito descontente com os Correios, já tinha planos de montar um negócio e trabalhar para mim, como eu fiz no passado quando tive curso preparatório para concursos. Jesus estava amadurecendo essa ideia em minha mente. Só não poderia montar o mesmo negócio que tive no passado, porque a cidade de Poté não tinha público e perfil para este segmento. Comecei a pesquisar sobre o mercado de lavanderias, que é mais abrangente e essencial. Fui buscando informações e concretizando o plano, até que no dia em que voltei a trabalhar, fui convocado para uma reunião com a minha chefia imediata. Eles armaram contra mim, tentando me transferir para um lugar totalmente desconexo com tudo que eu tinha, pois eu havia comprado um terreno em Poté e tinha me estabelecido na cidade. Tentei negociar com eles para ver se chegava em um acordo melhor, mesmo abrindo mão do cargo de gerente, mas eles queriam a todo custo me transferir daquela cidade. Queriam me mandar para um município que eu já conhecia, porque trabalhei um tempo na agência de lá cobrindo férias. Essa cidade que queria me transferir era cheia de prostituição e drogas, uma cidade com um alto índice de crimes. Satanás estava mais uma vez usando aqueles homens para armar uma emboscada para mim. A minha saída foi pedir exoneração da empresa. Eles praticamente me forçaram a fazer isso, pois não tinha outra alternativa, segundo eles. Na verdade, existiam muitas outras possibilidades, mas os demônios usaram a mente daqueles homens. Confesso aos irmãos que quando tomei essa decisão, foi como se tirasse das minhas costas uma tonelada de chumbo. Me senti muito aliviado e sem nenhum arrependimento. Hoje eu vejo que foi Deus quem permitiu tudo aquilo que passei. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Livro de Provérbios capítulo 14 versículo 12. Com o tempo, eu percebi que a minha entrada nos Correios foi um grande erro em minha vida, mas por permissão de Deus, foi necessário para meu aprendizado. Tive mais prejuízos do que ganhos. Não serei hipócrita porque ganhei muito dinheiro por conta do meu trabalho, porém eu não tinha paz e corrompi muito dos meus valores por conta dessa empresa. Fiz uma reflexão sobre a minha vida, e comecei a seguir o que Deus estava colocando em meu coração. Muitos ímpios vieram me aconselhar, mas eu recorri a Deus em oração para pedir direcionamento. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1 versículos 1 e 2. Como eu tinha um dinheiro guardado no banco, comecei a correr atrás dos equipamentos e lugar para montar a minha lavanderia. Neste momento, comecei a me aproximar mais de Jesus, em minha própria residência. Comecei a buscar a Deus em oração e assistia pela internet muitas pregações. Chorei em muitas madrugadas buscando a ajuda de Cristo Jesus nessa nova vida de desafios. Fui percebendo o agir de Deus, porque milagrosamente, em menos de um mês, eu já tinha minha lavanderia toda montada, já tinha os equipamentos, local e funcionários. As coisas começaram a dar certo e se endireitar. Fui percebendo o agir de Jesus através de muitos sonhos e visões. A minha visão espiritual começou a voltar. Glória a Deus! Durante esse período, misteriosamente o sedutor havia viajado. Foi passar uma temporada de uns 3 meses na casa da família dele em outro estado. Eu e ele não somos naturais de Poté, somos forasteiros nessa cidade. Nos conhecemos por acaso aqui. Fui entender depois que Deus o havia tirado naquele momento da cidade para que eu retornasse e reconciliasse com Jesus, porque Satanás poderia usá-lo para atrapalhar. Fui muito criticado pelos habitantes da cidade que torceram pelo meu fracasso. Era como se o inferno inteiro usasse a população contra mim. Comecei a orar e a buscar a Deus cada vez mais. Após algum tempo, fui percebendo as mudanças em minha vida. Comecei a escutar louvores e praticar jejuns. De forma rápida, eu já tinha largado o cigarro e as bebidas. Cortei novamente o meu cabelo que estava grande. Queimei os meus acessórios que tinha comprado em lojas sexy shop. Jesus estava trabalhando em minha vida e em meu próprio lar.
Não estava frequentando nenhuma igreja na época. Pedi ao Senhor Jesus que me direcionasse a alguma que me acolhesse e que eu fosse útil. Hoje congrego em um ministério, mas com cautela porque percebo muitos crentes carnais que podem ser usados por Satanás para confronto e perseguição. Outro fator determinante para que o Espírito Santo trabalhasse em minha vida, foi a liberação do perdão que eu deveria fazer. Comecei a orar por todas as pessoas que me prejudicaram e fui liberando o perdão em meu coração. Comecei a perdoar os meus inimigos e a todos os que me perseguiram. Pedi ao Senhor Jesus que purificasse o meu coração com o sangue precioso dele. Jesus limpou o meu coração. Quando montei a lavanderia, fiz um propósito com Deus de orar em meu negócio todo dia antes do expediente. Também comecei a buscar a Deus nas madrugadas. Nessa época, comecei a ter acesso aos vídeos do canal Evangelismo Online. Me surpreendi com os testemunhos do pastor japonês Kenzo Atsushi e seu filho Robert Atsushi. Foram muito reveladores também os testemunhos da irmã Helena Maldonado, que foi resgatada da bruxaria. Através desses testemunhos, eu percebi que poderia cessar mais o mundo espiritual pelo poder de Jesus. Fui orando nesse propósito e o Espírito Santo começou a me mostrar muitas coisas do mundo espiritual. O segredo é não ter medo, e entregar o corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Santifiquei a minha vida deixando de lado toda espécie de vaidade. Quando orava a Deus, fui pedindo a Ele para que me mostrasse o mundo espiritual assim como mostrou ao pastor Kenzo Atsushi. Em minhas orações, fui pedindo ao Espírito Santo para que me ensinasse a interceder de forma correta pelas vidas e batalhasse de forma eficaz contra os demônios no mundo espiritual. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Carta aos Efésios capítulo 6 versículo 12. Inicialmente, as funcionárias que eu contratei participavam comigo das orações. Elas perceberam que eu orava bonito e tinha o dom de conversar com Deus, então começaram a pedir para que eu intercedesse pelos familiares delas. Anotava os nomes em um papel e comprava briga no mundo espiritual. Fui fazendo isso, e Deus foi levando pessoas até a mim me pedindo oração. Aquilo foi muito revelador, porque Deus estava me mostrando na verdade qual era o meu verdadeiro chamado, a intercessão. Comecei a pesquisar e fui descobrindo a verdadeira importância desse chamado e dom. Certa vez, conversando com o meu atual pastor, falei sobre o meu ministério na área de libertação pela intercessão. Ele até me elogiou, dizendo que é raro ver hoje em dia um crente querer pagar preço de oração por outras vidas. O pastor me disse que os crentes só querem fazer a obra dentro da igreja, ou só querem pregar ou cantar louvores, e de fato é o que eu tenho percebido nessas igrejas. Ninguém quer comprar briga no mundo espiritual por outras almas. As orações estão sendo cada vez mais egoístas, onde muitos crentes só pedem bênção material para si mesmos. Eu me lembro uma vez de ter escutado daquela primeira pastora da igreja do G12 quando me converti, que ela não intercedia por ninguém porque não queria receber a retaliação dos demônios sobre a vida dela. Ela disse: mexer com demônios é como cutucar uma casa de marimbondos. Você ora por gente endemoniada, e os demônios depois vêm e te contra-atacam. Eu na época, por ser novo convertido, não tinha me atentado para estas palavras, mas hoje refletindo, fui ver que ela se acovardava do chamado que o Senhor Jesus ordenara. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Livro de Apocalipse capítulo 21 versículo 8. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Primeira carta de Timóteo capítulo 2 versículo 1. Na época de quando eu me converti em 2009, eu não fui orientado pelos líderes para buscar de Deus a vontade dele em qual ministério eu seria usado. Eu fui motivado por esses pastores a ser professor em escolas bíblicas dominical e na área da pregação. Não estou dizendo que Deus não me usava nesses ministérios. Através de mim, muitas almas foram edificadas pelos ensinos e pregações, mas eu não sentia em meu coração o verdadeiro e útil chamado na obra de Jesus. Lembro-me uma vez, que nessa mesma época em que me converti, eu fui participar na casa da minha tia de uma confraternização de final de ano. Estávamos lá minha tia e minhas primas, filhas dela. Num momento, um demônio se manifestou no corpo dela e todos ficaram com medo. O demônio apontou o dedo para mim e disse:
Saia daqui. Eu não gosto de você. Eu te odeio. Você não é bem-vindo neste lugar. Na época eu fiquei com medo. E fui atrás do meu pastor para que expulsasse o demônio da vida dela. Porém, quando ele chegou, o demônio se camuflou e a minha tia voltou ao normal. O pastor não orou e nem expulsou o demônio que estava na minha tia. Lembro-me também que eu ajudava uma irmã em oração há um tempo atrás. Antes de trabalhar nos Correios, a casa dela era uma casa de oração. E eu ajudava em intercessões em favor das pessoas que iam lá buscar todo tipo de resposta. A irmã era muito usada por Deus. Eu ficava na retaguarda em oração dando suporte. Fui bastante útil para essa irmã nessa época. Porém, perdi o contato com ela. Deus já me mostrava ali qual era o meu verdadeiro chamado. Entretanto, eu não me atentei para isso. Só fui entender essas coisas depois que me reconciliei com Jesus. Há muitas coisas que enfrentei na vida que só fui entender hoje no atual momento em que vivo. Até mesmo o fato de eu ter entrado na homossexualidade. Muitas vezes questionei a Deus no passado e até guardei raiva de minha mãe, porque na minha cabeça, foi por causa dela que eu tinha entrado nessa vida. A maneira de como ela me criou e as maldições de forma inconsciente que ela lançou sobre mim. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Livro de Eclesiastes capítulo 3 versículo 1. Deus tem me honrado muito por eu orar por essas vidas. Muitos livramentos foram dados a muitas pessoas por conta dessas orações. Comecei a interceder pela vida de sedutor, e o Espírito Santo havia me revelado que um laço de morte foi quebrado na vida dele. Satanás estava muito furioso com a minha reconciliação com Cristo, e foi investir pesado contra a vida de sedutor. Quando estabilizei a minha vida espiritual com Cristo, sedutor apareceu na cidade. Estava bem diferente, mas ainda era atormentado pelos demônios. Nos encontramos algumas vezes na rua e só nos cumprimentamos. Alguns amigos deles vinham até mim e diziam: Sedutor nos disse que vai tirar você da igreja. Ele sabe que exerce muita atração em você ainda. Eu respondi: vamos ver quem vencerá essa guerra. Ele tentando me trazer para o mundo ou eu o levando para Cristo. A guerra estava declarada. Comecei a ter visões de muitos demônios furiosos contra a minha vida. Uma vez em minha casa, tive a visão de um exército de demônios, todos eles iguais ao do desenho Shrek. Demônios verdes armados com lanças para me atacarem. Dobrei os meus joelhos no chão e comecei a entrar em batalha espiritual. Comecei a orar em línguas para que a oração ficasse mais eficiente contra as hostes malignas. Outro dia, no meu quarto de madrugada, senti um fedor de caniço horrível misturado com cheiro de enxofre. Sabia que tinha uma presença muito maligna ali. Entrei em batalha espiritual contra esse demônio, e o odor desapareceu. Outra vez, veio uma voz nítida de Satanás em minha mente me dizendo: a sua sorte é o seu Deus que te protege, senão eu já teria acabado com a sua vida. Eu no mesmo instante disse alto: está repreendido Satanás em nome de Jesus. Caia por terra, diabo. Tive muitas visões com demônios de todos os tipos. Demônios na forma de robô, de bruxo. Esses usam capuz e lembram aqueles sacerdotes da época medieval. Os demônios possessores são minúsculos. Eles alojam em cada parte do corpo de uma pessoa. São menores que os anões, e parecem os duendes do conto da Branca de Neve. Esses demônios foram revelados a mim quando comecei a interceder de uma forma mais profunda pela vida de sedutor. Certa vez, comecei a praticar jejuns pela vida dele. A minha visão espiritual se abriu. Eu vi os demônios possessores alojados em cada parte do corpo dele: cabeça, cérebro, olhos, coração, garganta, boca, órgãos genitais, pernas, braços, esôfago e pulmão. Comecei a queimar esses demônios, e o Espírito Santo me mostrava esses demônios serem arrancados de cada membro do corpo de sedutor e sendo queimados. Depois abria-se um calabouço no chão, e esses demônios eram varridos para lá. Outra vez, em um jejum que ofereci pela vida dele, eu vi um principado na forma de um minotauro muito furioso berrando um som muito estranho e horripilante. No momento em que eu ofereci o jejum, o demônio apareceu a mim em uma visão. O som transmitia muita fúria. Não dá para explicar como é o som, porque eu nunca escutei nada desse tipo no mundo físico. Uma coisa que tenho certeza, é que Deus tem um maravilhoso trabalho na vida de sedutor. Não foi por acaso que ele entrou em minha vida. Ele é uma alma preciosa para o Senhor Jesus. Lembro-me de uma vez, que eu estava conversando com um funcionário dos Correios que trabalhava comigo na mesma agência. Falávamos sobre a minha relação com o sedutor. Eu estava desviado, mas disse a ele: eu não sei o porquê, mas tenho uma missão na vida do sedutor, e é uma missão espiritual. Tenho que ajudar esse rapaz. Eu sinto isso.
Também já tive visões espirituais em que eu vi o sedutor todo amarrado e surrado. Com certeza, os demônios batiam muito na alma de sedutor. Sedutor é um rapaz de bom coração, porém, não tem a visão espiritual aberta para enxergar o mal. Está rodeado de pessoas que querem aproveitar dele. Eu tenho orado nesse propósito, do Espírito Santo quebrar essas escamas espirituais e tirar a cegueira espiritual. Vejo progresso nas orações, não de forma imediata, porém sedutor tem mudado bastante o estilo de vida. Está mais sossegado e tranquilo, parou mais de beber e arrumar encrenca na cidade. Antigamente, ouvia-se o nome dele em muitas confusões que apareciam na cidade. Hoje não se vê mais. Como eu havia falado, ele é um rapaz muito bonito. A beleza dele desperta inveja em muita gente. Outra coisa que esqueci de dizer, orei muito para que Deus quebrasse todo o laço de alma que tive com o sedutor. Mesmo que não houve nenhuma relação sexual entre mim e ele, havia um laço de alma de carnalidade. Hoje o amor que sinto por ele é totalmente espiritual, sem nenhuma pretensão carnal. Mas quando estava desviado, tinha muitos desejos sexuais com o sedutor. O que a Bíblia diz sobre laço de alma, laços entre as almas. Embora a pessoa não saiba o que está acontecendo, ela se torna um só com o outro, pois se une no físico, o que envolve a dimensão da alma e do espírito. Todo ato sexual é um pacto de sangue. As conexões de alma acontecem quando duas pessoas estabelecem entre si um vínculo muito forte e profundo, que vai além de tempo e espaço. Ao contrário do que se pode pensar, esse vínculo vai muito além do espectro romântico. Então pode-se concluir que há laços de almas que são criados sem haver o contato sexual entre as duas pessoas. Os laços de alma que não são saudáveis são geralmente ramificações deixadas por outros parceiros com quem você criou uma conexão para toda a vida, seja através de um ou mais encontros sexuais, mas também com quem você teve apenas uma curta relação. Atração é a ação de atrair algo ou alguém, de forma encantadora ou sedutora, a partir de um conjunto de características físicas, emocionais ou psicológicas, que despertem o interesse ou o desejo por algo ou alguém. A última vez em que encontrei o sedutor para conversar, foi no dia do seu aniversário. Ele parou o carro em frente ao meu comércio e fui até lá para parabenizá-lo. Eu lhe disse: Deus lhe abençoe, meu amigo. E ele sorriu e agradeceu. Finalizo o meu testemunho dividido nessas 3 partes. Peço ao Senhor Jesus que possa entrar no coração de cada um que acompanhou esse relato. Enquanto nosso Salvador não vem para arrebatar a sua igreja, vamos cumprindo nosso objetivo de ganhar almas para o teu reino. Assim como Cristo nos salvou das trevas, devemos expandir a tua obra e lutar contra as forças satânicas. Preparem-se e fiquem vigilantes. As estratégias do inimigo são ardilosas, porém, o nosso Deus é o refúgio maior e socorro presente. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.